O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que naqueles dias César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de toda a terra. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. Por ser da família e descendência de Davi, José subiu da cidade de Nazaré, na Galileia, até a cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, para registrar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto estavam em Belém, completaram-se os dias para o parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela região havia pastores que passavam a noite nos campos tomando conta do seu rebanho. Um anjo do Senhor apareceu aos pastores. A glória do Senhor os envolveu em luz e eles ficaram com muito medo. O anjo, porém, disse aos pastores: não tenhais medo. Eu vos anuncio uma grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós um Salvador, que é o Cristo Senhor. Isto vos servirá de sinal. Encontrareis um recém-nascido envolvido em faixas e deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão da corte celeste. Cantavam louvores a Deus, dizendo: glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens por Ele amados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos assentar um pouquinho, amados irmãos e irmãs. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Irmãos, aqui apenas um adendo, bem rápido, para lembrar a todos nós que nesta noite santa, vigília de Natal, nós celebramos nesta noite, em toda a igreja no mundo, onde a igreja católica está, a mesma liturgia está sendo celebrada em vários altares no mundo. Mas hoje nós estamos iniciando, não uma preparação de um dia de Natal. Para nós católicos sabemos, e se nós esquecemos, vamos lembrar, nós entramos no tempo da manifestação de Cristo Jesus, o Natal. O Natal é um tempo onde nós vamos celebrar 5 festas, 5. Por isso que se diz que é a manifestação de Cristo. É onde Ele se mostra, é onde ele vem, se mostra para todos nós como o Salvador. Então, é um tempo, nós não vamos celebrar somente amanhã, o dia 25, que é o dia da natividade de Jesus Cristo. Sim, é um dos dias, é o primeiro dia e o mais importante que abre o tempo do Natal, como nesta noite já começa. Mas ainda depois nós temos alguns tempos dentro dele,
onde Cristo se manifesta. Por exemplo, celebraremos no próximo domingo a Sagrada Família. Amanhã, o Natal, no próximo domingo, a Sagrada Família. Depois nós celebraremos Maria, Mãe de Deus. Olha o termo, Mãe de Deus. No grego, a tradução ela é Mãe de Cristo. Cristo que se encarnou, Deus conosco. Ela se tornou mãe dele, de Deus, Theotokos. Depois nós vamos celebrar o quarto dia, que você pode pegar do dia 1º ao dia 8, dia 2 ao dia 8, melhor, do dia 2 ao 8, normalmente aqui no Brasil dia 6, que é chamado popularmente como a manifestação dos 3 reis magos, a Epifania, né? O dia dos reis. Depois nós vamos celebrar o batismo do Senhor, quando ele sai do Rio Jordão, que João Batista batiza ele. Tudo isso tem dentro do tempo da manifestação uma explicação muito linda para nós, para mim e para você no hoje. O hoje da minha vida, o hoje da sua vida. Amanhã será anunciado a promessa. Que promessa é essa que nós estamos já anunciando a partir de agora? Aquela lá no Êxodo, no Antigo Testamento, onde Deus, ele vai até Moisés e fala: olha, Moisés, eu ouvi e vi o sofrimento do meu povo. Eu mesmo vou descer, olha o termo, com o meu povo, para que o meu povo suba até a mim. Então, ali já é uma engrenagem preparada para aquilo que o próprio Pai ia fazer. Porque o povo se sentia sem a presença de Deus caminhando com eles naquela época. Então, quando chega no tempo, na plenitude dos tempos, o Pai envia Deus conosco, o Filho, que se encarna, se torna homem como nós, no ventre da Virgem pura, da Virgem Mãe Maria. Então se manifesta e se revela aquilo que Deus prometera lá no Antigo Testamento. Deus desce para que eu e você sejamos levantados da morte, como na primeira leitura de hoje em Isaías está dizendo. O povo está com a canga nos ombros, vivendo as trevas da morte. Então o próprio Deus desce, é uma expressão figurada, para dizer: Deus vem com você e comigo, para que nós possamos ser levantados, erguidos, na manifestação do Espírito de Jesus Cristo. Olha que coisa linda. Tudo isso nós vamos celebrar, já estamos celebrando hoje, e amanhã, já numa liturgia diferente, nós vamos celebrar esse grande triunfo. Depois, no próximo domingo, nós vamos celebrar a Sagrada Família, porque Deus, quando Ele se manifesta, Ele começa a missão dele quando Ele se encarna no ventre da mãe. É a primeira unção de Deus. Mas o Senhor não quer só ser um humano no meio de nós e Deus caminhando com a gente. Ele quer que nós vivamos uma família, santa família. Então, qual é o desejo de Deus ao entrar numa família? Que pela família nós seremos santificados. Que família é essa? A família que Ele estruturou. Um homem, uma mulher. Isso é imutável. O governo de um país não pode mudar isso, porque isso é cristão, é bíblico. Então nós vamos estar celebrando que Cristo quis que a salvação começasse dentro da casa da gente, com um pai, com uma mãe, né? Sem que o filho tenha que ser órfão. Não, que tenha um pai, que tenha uma mãe, que tenha uma educação. Exatamente como em Lucas capítulo 1 foi manifestado, irmãos. Jesus ia crescendo em tamanho e sabedoria. Por quê? Porque tem um pai e tem uma mãe que vai dar as primícias da fé cristã.
Por isso a importância e por isso a destruição da família que a gente está vendo hoje. Proposital. Depois nós vamos celebrar Mãe de Deus, para que a gente não tenha dúvidas de que esse Deus que nós estamos celebrando hoje, Ele é verdadeiramente Deus, divino, mas homem também como nós. Olha que coisa que o nosso juízo não é capaz de entender isso. Um Deus que se fez igual a nós. Então, na verdade, no dia de Maria, Mãe de Deus, nós não estamos celebrando necessariamente Maria. Nós vamos celebrar esse Deus que Ele é divino, mas Ele se faz humano. Então, o que significa humano? Ele tem toda a psicologia nossa. Ele vai sentir frio, fome, Ele vai comer. Nós aqui temos uma tradição, arroz, feijão, carne, macarrão. Ele também comia alimentos, como nós. Necessidades fisiológicas, sentia dorzinha de cabeça, dor de barriga, tinha medo, chorava. Então, ou seja, ele verdadeiramente é homem como nós, menos o pecado, mas é Deus, divino. Então, quando nós celebrarmos esse terceiro dia do tempo do Natal, Ele se manifesta como Deus que se fez homem. Veja, Ele desceu no meio de nós. Isso é maravilhoso. Depois nós vamos celebrar um momento que juntamente com amanhã, dia 25, atenção, são no tempo do Natal os 2 dias mais importantes dessa manifestação de Cristo. Amanhã, que é a natividade de Jesus, e o 4º dia, que é do dia dos Santos Reis. Por que esse é um dos dias mais importantes para a nossa fé cristã católica? Porque quando vocês acabaram de ouvir no evangelho de hoje, que quando Jesus nasce, Ele nasce numa manjedoura, lá em Belém, porque se deu o dia do parto da mãe de Maria, da esposa de José, e ela teve o menino Jesus. Mas quem estava lá que viu o anjo pronunciando? Os pastores judeus. Os pastores, eles são do povo judeu, da origem do povo escolhido, o primeiro povo. Então, por que o 4º dia da manifestação é muito nosso? Porque com os reis magos, eles seguem a luz. Quem é a luz? É Cristo. A estrela é Cristo, é a luz. Quem se abre para a luz de Cristo, encontra e o adora. Significa que os 3 reis magos, eles não são judeus. Eles são reis, eles são pessoas muito importantes. Cada um deles, veja, os 3, cada um veio de uma parte da terra, de um país diferente, chamado povos pagãos. Um povo que não tinha religião judaica, não eram judeus. Que, traduzindo, é onde chega a nós aqui, católicos. Por que nós somos católicos? Por causa dos reis magos. Porque quando Jesus fala, ide por todo mundo, olha aí, é quando Ele já está ressuscitado, Ele vai falar isso. Ide por todo mundo, batizai a toda a criatura. Veja, não só aqui em Israel para os judeus, mas agora todo o povo. E batizai a toda a criatura no primeiro momento, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja, para que aconteça a manifestação, para que toda a humanidade, não só os judeus, mas todos os povos sejam salvos. Olha que coisa linda. Então, quais são os dias mais importantes do tempo de Natal? Esse dia da natividade do Senhor, e quando os reis magos, a Epifania, o dia da Epifania, que os reis magos vão adorar Jesus, ou seja, as nações no mundo inteiro, como o padre falou hoje na acolhida com vocês, irmãos, rezemos para que todos no mundo inteiro, onde estiver espalhado gente, possa hoje receber a graça de Cristo, que são os cristãos católicos, japoneses, mexicanos, argentinos, brasileiros, aonde estiver, europeu, católico. E depois fecha com o batismo. Mas o batismo de Jesus não é
para lembrar o sacramento do meu batismo e do seu. Não, não tem nada a ver. É a segunda unção de Cristo Jesus. É quando a missão de Cristo agora ela é pública. É quando o Pai vai derramar novamente, olha, pela segunda vez, o Espírito Santo sobre o Filho. É quando João o batiza, ele mergulha na água, significa aquele dilúvio lá no Antigo Testamento, matando, veja, pronunciando a morte do homem velho no pecado da gente. E quando ele se levanta, ele sai daquela água do dilúvio, porque as águas abaixam, e aparece uma nova criação. Então veja, ele é o novo Adão, ele é o Filho de Deus, que desceu no meio de nós, mostrando como homem, atenção, como homem igual a nós, como que se lava do pecado. Então veja, ele se levanta e numa forma de pomba, o Espírito Santo pela segunda vez desce sobre Cristo. E uma voz é ouvida ali: eis o meu filho muito amado, no qual coloquei toda a minha afeição, ou seja, todo o meu amor, o meu espírito. Então, irmãos, nesse momento, é o momento que Cristo começa a ir fazer sua missão para todas as pessoas. Ele começa a curar os doentes, ele começa ali a expulsar os demônios, ele começa a anunciar que ele e o Pai são um, e para que nós possamos assumir o Espírito Santo na nossa vida como salvação. Então esse é o tempo de Natal que nós estamos celebrando. Ele é precioso, e nós precisamos agora, com a graça dele, de Cristo Jesus, porque agora ele ressuscitou, ele morreu e ressuscitou, que nós possamos agora caminhar com ele nesse mundo enquanto nós estamos aqui, para que o Senhor nos encontre, despindo do velho homem, uma maneira para dizer homens e mulheres que nós somos, despindo de mim mesmo, do meu jeito, dessa maneira pecaminosa, egoísta minha, para que eu possa ir deixando tudo isso, para que o Espírito dele, de Jesus. Por que Espírito de Jesus? Porque quando Jesus morre naquela sexta-feira derradeira, no sábado santo, na madrugada do sábado para domingo, o Pai o ressuscita, e ali a palavra é essa, e o Pai derrama plenamente a terceira unção de Cristo, plenamente o Espírito Santo. O que é plenamente? Todo o Espírito Santo agora, ele está aonde? No homem, veja, um da nossa espécie, irmãos, agora está à direita do Pai. Isso nunca aconteceu. Antes de Cristo, era apenas a segunda pessoa, Espírito sem corpo. Uma vez que ele se encarna no ventre da Virgem Mãe, ele se torna homem também. Mas ele não manifesta todo o poder dele enquanto ele caminhou. Mas quando o Pai o ressuscita, é ele que derrama o Espírito Santo no mundo todo hoje. Tudo fica espirituado por causa dele. Tudo. Os sacramentos que eu e você nós estamos celebrando, por exemplo, a Eucaristia, o batismo, a crisma, o sacramento do matrimônio, o sacramento da ordem, o sacramento da unção dos enfermos, o sacramento da confissão. O que é isso? É o Espírito de Cristo, o Espírito Santo que Cristo está cheio. É Ele que derrama. Por isso que 50 dias depois da sua ressurreição, quem estava reunido naquele cenáculo? A mãe, Maria, a nossa mãe, junto com quem? Com os 12 apóstolos. E ali o que acontece? O Filho Jesus, ele derrama o Espírito Santo sobre a mãe e os apóstolos. Esse momento, se você analisar bem a cruz, mostra a cruz para o povo em casa de Cristo. Jesus, quando ele dá o último suspiro dele antes de morrer, quando ele suspira, ele inclina a cabeça, e ali já faz uma prévia, é um pré-anúncio, porque a cabeça dele está inclinada sobre a mãe, Maria, estava embaixo. E quem é a outra pessoa que estava do lado de Nossa Senhora? Ele tinha acabado de conversar com os dois, né? Com a mãe e com
e com João. A cabeça de Cristo, ao prenúncio daquilo que ele ia fazer com a igreja. Olha só, que ele ia derramar, 50 dias depois de ressuscitado, o Espírito Santo que ele ia derramar. Então, onde estava a mãe no cenáculo? Junto com quem? Com os apóstolos. Então, quando ele inclina a cabeça, é um pré-anúncio de que ele vai derramar todo o Espírito Santo sobre a igreja. João representa nós somos a igreja, nós somos a esposa de Cristo. Nós somos o amor do Pai, que Cristo nos redimiu com o sangue dele. E Maria estava lá, e Maria testemunhou. O que aconteceu com Pentecostes? A partir dali, lembra dos reis magos? Os apóstolos começam a sair por todas as partes do mundo. E hoje, se existe igreja em todos os continentes, é por causa desse Pentecostes. Padre, e o Pentecostes acabou? Não, Pentecostes continua acontecendo. Jamais vai parar de jorrar. Cristo continua jorrando o Espírito Santo sobre a igreja. A igreja é você, sou eu. E como que eu vou ter a minha saída, esse crisma de sair de mim para ir ao encontro dele? É pelos sacramentos que nós estamos celebrando aqui hoje, nessa noite. Veja, lembra aquele chamado que a gente está trabalhando muito aqui na Santíssima? Quando Deus te chamou, como é que Ele te chamou? Olha, a palavra é, como que Deus te chamou? Ele chamou todos nós, ninguém ficou sem chamado aqui. Ele foi ao teu encontro, não foi você que foi ao encontro de Cristo. Ele foi ao teu encontro, Ele te chamou. E como que Ele te chamou? Quer me seguir? Quero. Deixa, ao verbo deixar, deixa, como falou para Abraão, ali é uma maneira figurada. Abraão, deixa a sua terra, deixa a sua parentela, deixa a sua acomodação, deixa as tuas vontades, os teus sentimentos, e comece agora a buscar a fazer aquilo que eu vou te pedir para fazer. Sai de onde você está, vai para onde eu te enviar. Veja, o Senhor, quando chamou você e chamou a mim, Ele diz, primeira palavra de Cristo, deixa. Quer deixar? Quero. A vida do quê? De pecado. Aquele mergulho que Ele deu lá naquele Rio Jordão, é um deixar, dia a dia. Se eu viver 100 anos, 70 anos, são 70 anos que eu vou deixando as minhas riquezas. Às vezes é o meu corpo, às vezes a riqueza é a minha juventude, a riqueza muitas vezes é a minha mãe, é o meu pai, é um filho, é a minha casa, é o meu trabalho, é o meu namoro, é alguém, é uma amizade. Veja, é esse mergulho que Cristo deu naquela água do Jordão para dizer assim, olha, que haja um dilúvio agora, deixa, que seja agora afogado no mar, como afogou aqueles soldados lá com Moisés, quando atravessou o Mar Vermelho, que você vai afogando as tuas paixões, que você deixa morrer agora no mar. Que mar é esse? No mar do batismo, dos sacramentos, da vida de jejum, na vida de penitência, na vida com a Santa Missa, com a confissão que você vai fazendo, com uma maneira nova de andar, de pensar, de agir. Você vai deixando afogar nesta água que é Cristo. Lembra por que o padre está falando que a água é Cristo? Por causa daquele episódio, quando Jesus está em pleno meio-dia, Jesus para naquele poço de Jacó para descansar por causa do calor. Quem aparece? Quem ele vê ali? Aquela mulher que estava tirando a água do poço. E ali ele fala, por que tiras água essa que não mata a sede? E ali Jesus traduz, eu sou a água viva. Então, irmãos, que nós possamos ir afogando no mar desta água de Cristo, tudo aquilo que é capricho e egoísmo meu e seu, a tua maneira de pensar, uma pessoa que ficou doente, entrega para Deus. Deus já sabe o que você quer, mas você fala, não, Senhor, o Senhor sabe o que eu desejo sobre um parente que eu amo que está doente. Por exemplo, a gente está rezando aqui por tantas pessoas, a gente ama essas pessoas, mas veja, afogar no mar da vida é, Senhor, eu entrego aqui. Se isso for algo que está me impedindo de me entregar a minha santidade,
então faça a tua vontade. Se é um carinho em excesso que eu tenho pela minha mãe, se tu entenderes que a minha mãe tem que sair da minha vida como riqueza, então seja a tua vontade e não a minha. Veja, isso é afogando no mar tudo aquilo que é a sua riqueza, o teu jeito. Então, é aquela caída que Jesus cai na água do Rio Jordão, ali vai afogando a tua juventude cheia de vaidades. Procura sair, e afogando, sair vai deixando os teus devaneios, através da sexualidade desregrada, vai treinando isso, vai afogando isso no mar da vida. Vocês estão entendendo, irmãos? Quando a gente fala da sagrada palavra de Deus, é a nossa linguagem. Então, Cristo hoje está sendo manifestado para nós como aquele que faz parte de nós, Ele é humano como nós, e nos ensina como nós deixarmos tudo no meio desse mar, que vai embora com as águas do mar vermelho, da morte. Lembra aquele mar vermelho? Que matou cavalos, cavaleiros, deixa afogar também, o que? A morte que está em você, a morte que Satanás conseguiu colocar, que é aquela coisinha bem medonha, que aconteceu comigo, acontece com você. Olha, você sabe o que é melhor para você e o que não é melhor para você. Veja, isso aí é a morte. Então a gente precisa ir afogando, falando: Senhor, eu quero, me ensina a afogar nesse mar. Não é mais o mar vermelho, é o mar da vida. Tu és agora a água viva do meu coração. Vai me ensinando a eu ir morrendo para mim mesmo, para me entregando a Ti, Senhor. Sabe, irmãos, o apego que a gente tem pela nossa família. Por exemplo, hoje, talvez daqui a pouquinho todos nós, talvez a maioria aqui, talvez, vai se encontrar com alguém, ou com a própria parentela, ou com amigos juntos, para celebrar o Natal do Senhor. E como que ficou o nosso coração nesses dias? Vamos comer panetone, vamos comer frango, pernil, chester, né? Vamos comer pudim de leite condensado, vamos comer manjar com ameixas pretas, gelatina colorida, vamos trocar presentes, vamos fazer amigo secreto. Que delícia, tá, isso é muito bom, mas isso não tem nada a ver como primícia sobre o que significa o Natal para nós. Natal não é isso, não. O Natal é esse presente que o Pai veio e agora caminha com você. Por exemplo, você ou vocês aí que sofrem com depressão, é uma doença medonha, é a pior que existe. Mas que nós pudéssemos entender que a partir de hoje, o Senhor está dizendo mais uma vez: eu nunca te abandonei, você não está só. Olha a palavra de hoje, é um Deus que vem caminhar com a gente, e Ele vem caminhar de uma maneira ao mesmo tempo pessoal. Deus conhece o coração de cada um que está aqui, Deus sabe qual é a noite que está ferindo você, se é uma doença, se é um abandono, se é falta de dinheiro, se é a pressão de pessoas que estão te cobrando das dívidas que você tem, se é um filho que está nas drogas. Deus sabe qual é a tua noite. Agora, o Natal é ir deixando. Aí tem a ver com a fé. Eu creio verdadeiramente que Deus está vivo. Deus está mais vivo do que eu. Você está disposto a deixar nesse mar para ser afogado para sempre os fantasmas da tua vida? As rejeições que você teve, ou com o pai, ou com a mãe, ou uma rejeição que você teve na escola, na faculdade, no namoro que você teve. Você está a fim de afogar no mar desta vida que é Cristo? Entrega para Ele. Jesus pede hoje para mim e para cada um de nós aqui: me dá. Mas dá o que, Senhor? Eu já te procuro, eu já vou na missa, eu procuro viver os sacramentos. É que nem aquele rapaz que falou: Senhor, o que eu preciso fazer para entrar na vida eterna? Jesus falou: viva os mandamentos. Eu já faço isso desde pequeno. Então só te falta uma coisa. Traz para você. Jesus está falando: me dá algo que você tem aí com você, que você carrega. O que é que você carrega?
O que você carrega? Me dá o teu pecado, porque o teu pecado não pertence a você. Dá para mim que eu vou afogar ele. Eu vou afogar no mar. Que mar? Deus é o mar. Ele agora é o novo mar. Jesus. Irmãos, homem como nós, ele hoje é Deus, ele é pleno do Espírito Santo. A confiança da minha fé é essa: Senhor, hoje, vigília de Natal, dia 24, eu quero me dispor a entregar as mortes que estão dentro de mim, os fantasmas dentro de mim, a dificuldade que eu tenho como homem, como padre, aquilo que me abala. Ensina-me a te entregar tudo isso. E Senhor, vai afogando no teu mar, para que eu também levante. Veja, o que o padre disse? Lá em Êxodo, o pai disse para Moisés: eu vou descer para levantar o meu povo, para levantar você. E para levantar você, o Senhor está dizendo: me dá esse trauma com teu pai, com a tua mãe, esse namoro traumático que você teve, esse relacionamento no teu matrimônio, que veio, olha, te levou um espinho na tua alma, e você está morrendo por causa disso, por você não aceitar o falecimento de uma pessoa muito próxima na tua vida. Por você, me entrega esse pânico que você tem do resultado dos exames que deu, entrega para mim. Isso é viver, entrar no mar e falar: Senhor, faça agora, faça na minha vida, eu me levantar. O levantar de Deus é na sua alma, é o Espírito dele restaurando os seus machucados, as mortes que estão dentro de você, irmãos. Não é outra coisa. É que nosso ímpeto humano é dizer: cura-me, sara, traz de volta. Veja, a gente ainda continua pescando do nosso jeito. Senhor, hoje eu vim nessa noite pedir: Senhor, cura por favor a pessoa que eu estou pedindo hoje. Claro, isso deve ser colocado, mas nós precisamos aprender a falar: Senhor, afogue as minhas vontades, mata as minhas vontades, seja ela com pessoas que eu amo, sejam elas em relação à minha saúde, seja em relação aos negócios da minha vida e os relacionamentos que eu tenho aqui na igreja. E para vós, quem eu sou? Olha Jesus perguntando para mim: Padre Marcos, e você tem um nome de batismo, Deus te chama pelo nome. Para vós, quem eu sou? Tu és um conto, é que nem um conto de fada. Minha avó falava de você, fazia a gente rezar o terço, e hoje a gente vai na missa porque a gente fala que você é bom. Tá, pois é, então vai entregando a tua morte para mim, porque eu vou te fazer agora uma pessoa nova. O que é uma pessoa nova? É uma pessoa apaixonada por Jesus. Lembra? Qual é o mandamento de Cristo? Vamos ver se os católicos aqui sabem. O novo mandamento, qual é? O novo, é um só. Jesus, ele pegou, sabe o que ele fez com aqueles 10 que veio lá de Moisés? Deus pegou, condensou, sabe, igual de leite condensado? Condensou, né? Leite condensado. O que ele faz? Ele pega um monte de coisa que tem no leite, né? E ele faz condensa, fica assim, ó. Virou um leite só. Jesus pegou os mandamentos todinho, as leis todinhas. Sabe que os judeus têm 613 leis. Leia lá Levítico para vocês verem. Mas o decálogo, os 10 mandamentos, as 2 madeiras da lei. O que Jesus fez? Eu vos dou um novo. Qual é o mandamento desse Deus aí que está aqui no meio de nós? Amai-vos como eu vos amei. Esse é o único mandamento de Cristo. Não tem mais nada. É esse. Agora, o que é amar como Ele amou? Você morrer para você, para que você aprenda a ter os sentimentos de Cristo. Que é Tessalonicenses capítulo 2, Paulo fala: obtenhais os sentimentos de Cristo. O que é isso? O que é isso, padre? Viva no Espírito Santo dele, que ele derramou, treinando, indo na missa, comungando,
olha, renunciando às tuas vontades. Quando fala renuncia a Satanás, a gente não fala assim, eu renuncio a Satanás e a todas as suas, não é assim que a gente faz? Entenda, quando você faz uma renúncia a Satanás, o que é essa renúncia? Tua vontade, do teu jeito, em relação às coisas que estão acontecendo na sua vida, como jovenzinha, como padre, como mulher casada, como mulher solteira, como homem, como pai, como mãe, como avó, como colega de igreja. Renuncia a Satanás como? Eu renuncio essa raiva que eu tenho de uma colega minha aqui dentro da igreja, que eu não consigo perdoar ela. Está vendo? Isso é renunciar a Satanás, gente. Ou vocês estão entendendo a igreja católica de que jeito? Ah, do meu jeito, está vendo? Nós fazemos da nossa religião um ídolo. Não é do teu jeito. Não pode ser do meu jeito como padre. É no jeito de Cristo. O Pai disse, eu vou descer para levantar você da morte. Mesmo que demore para alguém que vive dentro de uma igreja, mesmo que demore, mas tem que ouvir esta verdade, para incomodar. Se eu não começar a renunciar os meus sentimentos de raiva, mágoa, tristeza, isso tem a ver com pai, isso tem a ver com esposo, isso tem a ver com esposa, tem a ver com mãe, tem a ver com pai, tem a ver com professor, com padre. Gente, tem gente que tem raiva de padre, mágoa de padre, não tem problema para nós, mas tira isso de você. Por quê? Porque não correspondeu aos teus anseios o padre. Veja, analise, renuncia a Satanás, mulher. Renuncia, meu irmão, minha irmã. Tem que ser do meu jeito. Olha, agora entrou no hospital uma pessoa que eu amo muito. Como é que você vai rezar?